pregação de hoje é Sendo Fiel a Deus. Eu vou ler para vocês hoje Daniel capítulo 3. Deixa eu dar uma resumida. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de 60 côvados, mais ou menos 30 metros. E ordenou que todos os povos, porque Nabucodonosor era uma espécie de imperador, governava sobre vários povos, e ordenou que todos os povos se prostrassem diante dessa imagem. Diz o texto bíblico que ao soar da cítara, da flauta, todos os povos se submeteram ao rei e adoraram a imagem. Entretanto, diz o texto bíblico que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não aceitaram isso e eles foram denunciados. O texto bíblico declara, Daniel capítulo 3, que astrólogos denunciaram e perseguiram esses homens. Rei, há no meio do teu povo um povo que não fez caso de ti, que não se importa com as tuas ordens. E aí, o rei convoca os três a prestarem esclarecimentos. E os três vão até lá. E o rei diz assim: quem é o Deus de vocês? O Deus de vocês há de livrá-los? E aí, eles respondem assim, verso 17. Daniel 3, 17. 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus a quem cultuamos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não fizer isso, se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E aí diz o texto que o rei ficou profundamente irado. O texto bíblico diz que a face dele mudou. Ele ficou tão irado que ele mandou acender, tacar mais fogo na fogueira, 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então, quando os seus servos pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego e levaram para jogá-los na fornalha, a fornalha estava tão intensamente acesa que diz o texto bíblico que os homens morreram ao se aproximarem da fornalha. Os 3 foram jogados. O texto bíblico então diz que o rei olhou e não viu apenas 3, mas 4, e um parecendo como o filho dos deuses. Obviamente Jesus Cristo estava ali com eles. Quando então eles foram retirados de lá, nem o cabelo deles queimou. Nem o cabelo deles queimou, e o rei passou um decreto que se alguém blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, esse homem seria morto. E os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram colocados em uma posição de honra. Pois bem, eu quero começar essa nossa pregação, essa é a nossa mensagem de hoje, fazendo uma citação de Stuart Olliott. Ele disse o seguinte: o principal ensinamento do livro de Daniel não é o livramento miraculoso, mas sim a fidelidade inegociável. É um milagre que Deus livre homens da fornalha. Que Deus faça com que homens que estejam numa fornalha 7 vezes mais intensamente acesa do que normalmente era, que nem mesmo o cabelo deles tenha pegado fogo. É um verdadeiro milagre. Mas é um milagre ainda maior, que homens sejam tão fiéis a Deus, que amem tanto a Deus, que estejam dispostos a entregar os seus corpos, mas não a sua fé. Que estejam dispostos a abrir mão da própria vida, mas não da sua fé. Este é o grande tema de Daniel, do livro de Daniel. A minha vida vocês podem arrancar, a minha fé não. A minha fé é inegociável. Para eles era mais importante serem fiéis do que se manterem vivos. Naquele dia em que nós estivermos diante do nosso Deus, Deus não vai perguntar quão rico você foi, quão bem-sucedido você foi. Deus vai avaliar você com base em apenas um critério: foste fiel no pouco. Sobre o muito, eu vou te colocar. O objetivo da nossa existência é manter a nossa fé, é combater o bom combate. Você pode ser rico como Davi e fiel, mas você pode ser pobre como Paulo e fiel. A grande questão é guardarmos a fé, é mantermos a nossa fé, não importa o que aconteça. Eu quero começar, em primeiro lugar, dizendo: seremos perseguidos. É inevitável que sejamos perseguidos. Eu não estou falando de sermos perseguidos
porque somos chatos. Eu não estou falando de sermos perseguidos porque nós não agimos amorosamente com as pessoas. Na internet, as pessoas são muito cruéis. Muito cruéis. Elas agem de uma maneira extremamente baixa. As coisas que eu ouço, eu não gosto nem de contar para minha esposa. É assim, absurdo. O nível... por exemplo, essa nem é tão baixa, vou contar para vocês. O cara escreveu assim, eu falei sobre filhos, né? O cara escreveu assim, é melhor não ter filho. Porque vai que você tem um filho, seu filho é que nem esse Mocelim. Imagina, é melhor não existir. Algumas vezes eu sou mal educado, não mal educado, mas eu lido com eles da maneira como eles lidam comigo. Mas eu não acho que isso é o melhor. Eu tento, quando eles me dão um tapa, não voltar outro tapa, como Jesus nos ensinou. Às vezes eu erro, infelizmente. Mas eu não estou falando aqui então de sermos perseguidos porque nós baixamos o nível das pessoas, ao mesmo nível delas. Porque nós somos maldosos como elas têm sido conosco. Não. Eu estou falando de sermos perseguidos porque somos crentes. Porque somos crentes de verdade. Porque quando somos crentes de verdade, não é possível que não sejamos perseguidos. Nós vamos ser. Paulo disse em Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Isso é inevitável. Eu falei um pouco disso nas outras pregações. Vou falar um pouco mais sobre isso hoje. Deixa eu dar alguns exemplos. Vestimenta, eu falei, eu acho, semana passada. Filhos, então, eu fiz um vídeo sobre filhos. É impressionante como que na nossa geração, a nossa geração fica escandalizada quando o ovo de tartaruga é quebrado. Mas ela defende o aborto. Você já viu como que eles ficam indignados quando a gente tem filhos? Você já viu como os homens de hoje, eles ficam indignados? Porque quando você tem filhos, você expõe o pecado deles. Você expõe o egoísmo, o materialismo deles. Quer ver? Vou dar um exemplo. Por que hoje tem mãe de pet? Assistam o meu vídeo sobre isso, né? Mãe de pet, soltei acho que anteontem. É simples. É simples. Quando você tem... Eu não estou falando que é errado ter cachorro, pelo amor de Deus, hein? Cachorro é uma benção, é uma maravilha, é a coisa mais deliciosa. Eu estou falando de ser mãe de pet, isso é um absurdo, isso é uma aberração. A substituição das crianças por cachorros, essa é a ideia. Por que isso? Você quer manter a barriga chapada? Compre um cachorro. Compre um cachorro. Se você engravidar, pelo menos durante um período, não dá. Você tem que engordar. É necessário que você engorde um pouco. Não demais, mas um pouco é necessário. A criança precisa dessa energia que vem oriundo da gravidez, desse sobrepeso da mulher. É necessário isso. Aquelas artistas que você vê na televisão, que estão super magras, grávidas, aquilo ali não é saudável. Não é saudável para a criança. Você quer viajar e ter um jantar romântico com o bebê? Não dá. Imagina, eu quero ir para Paris. É porque tem gente que faz isso. Vamos jantar? Na onde hoje? Paris. Pega o avião e vai. Mas vamos falar da nossa realidade. Churrasco na casa lá na laje do Haroldo. Bebezinho com cólica? Não dá. Namorar? Você pode ficar meses em abstinência sexual. Meses. Não dá. Mas se você quiser ter um cachorro, quer sair para jantar? Tranque-o. Quer fazer amor? Tranque-o ali do lado. É muito fácil. Não dá para ter filhos sem se sacrificar, sem morrer para si mesmo. Não é possível. Não é possível. Cada criancinha que a gente põe no mundo é um testemunho para esta geração, dizendo, vocês são egoístas. Vocês são materialistas. Eles vão nos odiar. Porque a nossa vida, se a vivermos de maneira cristã, sem abrirmos a boca, a nossa vida os ofende. Como a vida daqueles três ofendia o rei. Ele ficou extremamente enfurecido. Extremamente indignado. Se vivermos de maneira cristã, os homens ficaram indignados. Hoje, eu encontrei uma moça há muito tempo que eu não a via, encontrei com ela na feira. Gente do céu, o braço dela
todo musculoso. E seminua. Elas ficam indignadas se você cobre o seu corpo. Porque quando você cobre o seu corpo, você está expondo a sensualidade delas. As pessoas querem que você seja como elas. Elas querem, elas são sensuais. Elas se expõem o tempo inteiro. E você não se expõe. Elas ficam indignadas. É óbvio que também isso gera conversão. Elas falam, peraí, essa pessoa tem algo que nós não temos. Quantas pessoas se converteram assim? Ao ver o tipo de vida diferente. Nossa, a sua família é diferente. Os seus filhos são diferentes. Um menino aqui uma vez me disse isso. Ele tinha um amiguinho da igreja, foi à casa dessa família da igreja, e ele notava que os pais desse cristão, os pais do amiguinho dele, né, eram diferentes, que o lar era diferente. Era totalmente diferente da casa dele. E ele falava, puxa, eu quero isso para mim, um garoto. Quando nós somos cristãos, nós geramos ódio em uns e atração em outros. Quando somos iguais, o que acontece é simplesmente que eles nos aplaudem. Eles não nos odeiam, mas a vida deles não é mudada. Paulo disse que se nós quisermos ser cristãos, seremos perseguidos. Paulo disse em Gálatas, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Não é possível agradar a Deus e agradar a estes homens. Se você fica preocupado demais com os homens, você não vai conseguir ser cristão. Isso é inevitável. 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 Não tem jeito. Não é possível. Você vai desagradar inúmeras e inúmeras pessoas com a sua posição. Você precisa se decidir. Veja João, capítulo 12. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Está vendo o medo de perder alguma coisa? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vou aplicar isso aqui para você. Muitos adolescentes creram em Jesus. Muitos creram. Mas eles não conseguem suportar a perseguição que é feroz, como é cruel, dos amiguinhos. Eles amam mais a glória de seus amiguinhos do que do seu Deus. E eles sucumbem. Muitos creram em Jesus, mas não aguentaram a perseguição sistemática de seus parentes, os pressionando, dizendo, mas agora você não faz mais isso? Nossa, mas agora você... Nossa, mas você está ficando louco? Por não aguentarem essa perseguição, sucumbiram. Muitos creram nele, mas por medo de perder alguma posição na sinagoga ou no emprego, ou enfim, por medo de perder alguma coisa, mesmo crendo, não se mantiveram. É inevitável que tenhamos a mesma posição de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que a nossa fé seja inegociável. A nossa existência se dá por meio da nossa resistência. Quando resistimos, nos mantemos vivos, ainda que venhamos a morrer. Na Europa, a igreja foi sucumbindo, a igreja se ajoelhou. A igreja se ajoelhou ao progressismo. Por exemplo, a essas bandeiras, essas que querem me prender. LGBT e por aí vai. A igreja sucumbiu. A igreja disse, não, vamos ajoelhar sim. Vamos prestar continência para eles. Vamos ter um discurso mais tolerante a eles. No final, foram engolidos. Praticamente não existe boas igrejas. Claro, sempre há igrejas, mas pouquíssimas. Onde havia uma igreja, hoje há um teatro. Onde havia uma igreja, há um bar. Essa é a situação. Nós nos mantemos vivos no instante em que estamos dispostos a morrer. Aquele que perder a vida, achará. É assim que nós devemos agir. O mundo não mudou. O mundo continua odiando o povo de Deus. Se o mundo não te odeia, avalie a sua fé. Em algum momento, vocês serão perseguidos, isso é inevitável. Vocês lembram quando eu falei para vocês? Há tantos anos, lembra? Lembra que eu falava? Os pastores modernos não precisam se preocupar em ser perseguidos. Eles nunca serão. Quem tem que se preocupar sou eu, lembra?
e aqueles que pregam como eu prego, e há vários fiéis por aí. Esses é que tem que se preocupar. Esses é que acordam de madrugada pensando, estou sendo processado, Deus ajude-me. Os que se ajoelham diante dos desmandos de ditadores, esses não serão perseguidos. Quem será denunciado é aquele que não se ajoelha. Esses não deixarão de ser perseguidos. Ora, o mundo tem alguma acusação contra você? Porque o mundo tinha uma acusação contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Este mundo, cruel, perdido e pervertido, este mundo tem alguma acusação contra você? Porque se ele não tem, então quem tem uma acusação contra você é Deus. É inevitável sermos perseguidos neste mundo que odeia nosso Senhor Jesus Cristo. Se chamaram de Beuzebu a mim, disse Jesus. O que vocês esperam? O que vocês esperam? Ora, nós não apenas devemos esperar a perseguição, como devemos nos regozijar diante dela. Bem-aventurados os perseguidos pelo meu nome. Nós comemoramos, nos alegramos, porque fomos considerados dignos de entrar no hall daqueles que genuinamente servem a Deus e não se prostraram diante dos homens deste mundo, custe o que custar. Segundo, seguimos a Deus porque Ele é a verdade. Simples assim. O rei convoca Sadraque, Mesaque e Abidnego e diz: o Deus de vocês há de livrá-los? Qual a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eu não preciso responder a ti, meu rei. O que ele quer dizer com isso? Não interessa se Deus vai me livrar ou não. O que é fato aqui é, essa imagem é uma mentira. Não interessa se você vai ter dinheiro ao se converter ou não. Não altera o fato de que Jesus é Deus e está sentado à destra do Pai, se a sua família vai se converter ou não. Deus continua sendo Deus. Eu já aconselhei pessoas que perderam filhos. Eu já aconselhei. E eu sei, não há nada pior do que isso. Não há nada. Nem mesmo a morte de um filho altera o fato de que o Filho de Deus está vivo. A nossa fé não é baseada nas coisas que recebemos. A nossa fé é baseada no fato. Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressurgiu. Isso é fato, isso é verdade. Infelizmente hoje, uma boa parte da igreja evangélica se rendeu à teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é o oposto do que Sadraque, Mesaque e Abidnego estão representando aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles acreditavam que Deus poderia livrá-los. Eles tinham essa fé, tanto é que foram livres. Foram libertados ali. Não é que eles não acreditavam que Deus não poderia operar de maneira sobrenatural. Eles acreditavam. Eles acreditavam que Deus poderia livrá-los da fornalha. Mas eles também acreditavam caso morressem. Ou seja, em Cristo Jesus nós temos fé para ver mortos ressuscitarem. Mas nós também temos fé para enfrentar o luto. E é isso que não existe na teologia da prosperidade. Não é que nós não cremos que Deus não pode, por exemplo, abençoar o seu trabalho. É claro que nós cremos. Como cremos? Não é que nós, que repudiamos a teologia da prosperidade, dizemos, todos serão pobres e miseráveis e ninguém pode ser curado. Não! Nós sempre oramos, Deus, cure-nos. Nós sempre oramos, Deus, salva o meu parente. É claro que nós cremos. Nós cremos que o nosso parente, por mais empedernido que seja, por mais endurecido que seja o seu coração, nós cremos, Deus pode quebrantar esse coração e salvá-lo. Nós cremos que Deus pode abrir uma porta onde não existe porta. Nós cremos que Deus pode abençoar a nossa vida financeira, ainda que tenhamos tido toda uma vida errada, ainda que não tenhamos plantado nada ao longo da nossa juventude. Nós cremos que Deus pode fazer maná cair do céu,
pão multiplicar, nós cremos. Mas nós também cremos que quando não existe nada, Deus nos é suficiente. Lembra da oração do monge? Ele olhou para o pão e a água e disse: obrigado por tudo isso. E Jesus também. É isso que a teologia da prosperidade não entende. O que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: Rei, não precisamos te responder, é óbvio que Deus pode nos livrar. Mas se Ele não fizer, isso não altera o fato de que nós somos de Deus e nós não vamos vacilar, nós não vamos negociar a nossa fé. Eu creio em milagres, sei também que há um milagre ainda maior quando milagres não acontecem. E mesmo assim, nós mantemos a nossa fé. Isso é visto na vida dos homens de Deus. Quando alguém é livre de maneira sobrenatural, como eles foram, o nome de Deus é glorificado. E o nome de Deus foi glorificado. Quando crentes morrem por sua fé, o nome de Deus também é glorificado. Há testemunho do nome de Deus quando Deus salva de maneira miraculosa, mas também há testemunho quando Deus permite que os seus homens morram. Porque aí o testemunho é o testemunho de Jó. Ah, diz o diabo, é claro que Jó é fiel. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Eu seria fiel também. Jó tem filhos, Jó é rico, era o homem mais rico. É claro que assim eu também seria fiel. Jó perde tudo. Jó perde tudo. Jó não foi livre da fornalha. Seus filhos foram mortos. Na dor mais profunda, Jó ergue as mãos e diz assim: Deus deu, Deus tirou. O testemunho de Jó, o milagre da vida de Jó, ecoou pelo mundo e nos céus. O capeta teve que ficar em silêncio. Deus é glorificado quando Ele nos salva de maneira miraculosa. Mas quando Ele permite sofrimento, e ainda assim, mediante a dor mais profunda, o seu povo se mantém fiel. Deus também continua sendo glorificado por meio dessa circunstância. Oremos sempre para que Deus retire o espinho. Sempre vamos orar. Mas por algum motivo, se Deus permitir alguns espinhos, vamos nos lembrar: a tua graça me basta, disse Paulo. Terceiro, se Deus não livrar, continue sendo fiel. Na realidade, já é basicamente isso que eu acabei de falar aqui, não é? Que Deus, Ele é conosco e Ele age nas nossas vidas de várias maneiras, das maneiras mais variadas. Na teologia da prosperidade, ela tem muito a ver com Kenneth Hagin. Kenneth Hagin foi um pregador que influenciou inúmeras igrejas. Grande parte das igrejas brasileiras. Ele é um herege. Kenneth Hagin, ele era adepto da confissão positiva. Ele dizia que se você tiver fé, você tem que decretar alguma coisa. Você não pode, por exemplo, olhar para a sua vida financeira e falar assim: Senhor, se for a tua vontade, salva-me. Diante de uma enfermidade: Senhor, se for a tua vontade, ajude-me. Não, isso é incredulidade, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, declara Hebreus. Olha que loucura. Então, se você ora assim, faz a tua vontade, você já está com dúvida. Então, você está quebrando Hebreus. Um absurdo, porque o próprio Cristo orou assim: faz a tua vontade, não a minha. Um absurdo. Então, essa era a perspectiva de Kenneth Hagin. Você tem que decretar a sua cura. Por exemplo, você está enfermo, uma dor aqui no estômago. Decrete a sua cura. Você continua com dor, ignore a dor e continue decretando a cura. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Isso é estupidez. Isso é negar a realidade. A fé não diz isso. A Bíblia declara sobre Abraão. Abraão, embora levando em consideração o seu corpo estéril, ele teve fé. Está vendo? Ter fé não é negar a realidade. Não é negar o que você vê. Não é olhar para o seu marido incrédulo, maligno, endemoniado e falar: ele é uma bênção. Ele tem uma coisa de bom. Não é isso que é fé. Fé é olhar e falar: naturalmente esse cara nunca vai se converter. Mas eu creio. A fé não é negar a realidade. Kenneth Hagin ensinava isso. E, além disso, ele dizia que você tinha que decretar. Você não podia orar assim: se for a tua vontade.
Porque aí você estava tendo ausência de fé. Ora, quando eu oro, Senhor, se for a tua vontade, arranje esse emprego para mim, aqui, lá. Se for a tua vontade, salva meu avô, minha avó. Cure. Quando você ora assim, não é porque você tem dúvida do poder de Deus. Você tem dúvida sobre a vontade de Deus. Você não sabe o que Deus quer. Não há, então, incredulidade de forma alguma ali. Mas essa é a mentalidade hoje. Se você fala como Sadraque, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Pronto, você não tem fé. Isso é um erro. A fé, ela é a certeza plena de que Deus nos ama, de que Deus pode usar qualquer coisa para a sua glória. Tanto um milagre sobrenatural, quanto o milagre de nos fortalecer diante das circunstâncias mais difíceis, mais angustiantes, mais angustiosas possíveis. Eu lembro da história de um pastor, ele sofreu um acidente, toda a sua família morreu. Apenas ele sobreviveu. E esse homem foi um testemunho para o mundo de que Cristo é suficiente. Diante da dor mais profunda, ele não negou a sua fé, ele não perdeu a sua fé. Muito pelo contrário, a sua fé foi fortalecida e ele foi instrumento para trazer consolo e esperança e resgatar inúmeras e inúmeras almas que estavam perdidas em meio a um mar de angústia. Deus sempre é glorificado por meio do seu povo, sempre, não importa o que aconteça. E quarto e último princípio. Não coloquei o terceiro aqui, meu Deus, desacostumei. É melhor estar com Deus na fornalha do que com o capeta no paraíso. É óbvio que é só uma expressão, porque o capeta não vai estar no paraíso, né? Veja o que declara Davi. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: prefiro estar à porta da tenda do Senhor a permanecer nas tendas da perversidade. Eu prefiro ser um porteiro, ter a posição mais inferior aqui na tua casa, do que ser um sheik lá no mundo. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês quão pobre vocês são. E eu também. Eu conheço todos vocês aqui. Agora vocês vão ter uma noção de quão pobre a gente é. Um atleta, ele estava contando uma história muito interessante. Eu esqueci o nome do atleta. Ele corre. Eu não lembro que Fórmula 1, eu não lembro. Um empresário muito rico comeu um bife lá nos Estados Unidos. E aí, ele gostou tanto que ele falou para o senhorzinho que fazia o bife lá: eu vou comprar a sua fazenda. Você vai trabalhar para mim e para mais ninguém. O bife é meu agora. Só que esse empresário, mora na Europa. E aí, não dá para trazer um monte e congelar, porque aí já perde o tchan da carne. Então, como é que ele faz? Manda lá o jatinho e traz o bife para ele almoçar. Viu agora como pobre a gente é? Davi pega isso aqui. Ele diz isso: eu prefiro ser um porteiro na tua casa a permanecer como um rei lá no mundo. Porque o Senhor me é suficiente. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. A Bíblia fala que Estevão, ele viu a ira dos homens. Os homens rilhavam os dentes diante de Estevão. Tão indignados eles estavam, e pegaram em pedras e começaram a jogar pedras em Estevão, e Estevão morreu. Mas diz o texto bíblico que o rosto de Estevão brilhava, cheio da glória de Deus, e ele via a Cristo Jesus. É irrelevante se os homens nos odeiem, desde que o nosso rosto esteja brilhando com a glória de Deus, com o favor de Deus. Se o mundo inteiro nos odeia, mas apenas Deus diz: eu sou contigo, você já é maioria. Você já é maioria. Nós fomos chamados a não temer a nada e nem a ninguém. O que eu estou pregando para vocês hoje é a nossa confissão histórica de fé, de sermos fiéis, não importa o que aconteça, de não temermos a nada e nem a ninguém. Lembra que eu citei para vocês aqui Samuel, Deus dizendo lá no livro de Samuel: aqueles que me honram, eu vou honrar. Se você ainda não teve essa experiência,
essa que eu já tive várias e várias vezes, de sentir medo. Se eu fizer isso, a chance de eu ter problema é grande. Você nunca teve isso? Você ainda não sabe o que é ser cristão. Não tem como ser cristão e não enfrentar essas experiências. Mas se eu fizer isso, será que eu não posso perder dinheiro? E o futuro dos meus filhos? Se eu abrir mão disso aqui, se eu abrir mão disso para cuidar mais do meu filho, como é que vai ser? Será que a minha vida financeira não vai ser queimada? Será que a minha reputação não vai ser queimada? Você nunca passou isso? Se você é crente, você vai passar. Ou você passou. Só que você se ajoelhou. Você se ajoelhou diante das imagens. Você se ajoelhou diante dos ídolos desse mundo. É inevitável. Se formos cristãos, nossa fé será testada. É impossível agradar a Deus sem fé, diz Hebreus. É impossível. Você vai ter que olhar para a sua circunstância, vai olhar o mandamento de Deus e vai dizer, meu Deus, mas se eu fizer isso, será que eu não vou ser queimado? Será que eu não vou perder o emprego? Será que meus filhos vão ficar bem se eu fizer isso? E o futuro da minha família? Você vai passar isso. E nessa hora, você vai ter que ter fé, para você não ficar louco. Você vai ter que ter fé, para não vacilar. E a fé vai te manter. A fé. Ora. Estou sendo processado aí, vocês sabem? É ou não é? Quando eu recebi a notícia mesmo, de vez em quando eu acordava de madrugada. Estou sendo processado. Meu Deus. Ora. É claro que eu não vou negar minha fé. É claro que eu vou ser educado, mas eu vou dizer exatamente o que eu disse. Eu não vou fazer como alguns pastores que pediram desculpa. Eu não vou pedir desculpa. Não vou pedir desculpa por falar aquilo que é verdade. Mas, ora. Nós não estamos lendo isso aqui? Nós cremos ou não cremos neste livro? Cremos ou não cremos que Deus nos livra de maneira sobrenatural? Ou, ainda que não nos livre, que Ele usa as coisas ruins para a sua glória? Cremos ou não cremos? Então, eu não devo então segui-lo? Seguir este livro? Vocês também não devem? Na vida de vocês? Claro que devem. Ora, há 20 anos eu sou cristão. Até hoje, Deus me livrou de maneira sobrenatural, eu não fui queimado. Vamos ver se dessa vez também não serei. Mas se for queimado também não me importa. Quer pela vida, quer pela minha morte, disse Paulo, o nome do Senhor vai ser engrandecido através de mim. Nós nunca perdemos, porque até em meio à derrota, de maneira sobrenatural, Deus usa as nossas derrotas para a glória do seu nome, para a manutenção do Evangelho, para a propagação do nome de Deus por todos os lados. E é por isso que eles podem arrancar o nosso dinheiro, eles podem arrancar a nossa liberdade, a nossa fé não. Mas é só uma joelhadinha, pastor. É só uma joelhadinha. É ou não é? Uma mentirinha. É só meu trabalho aqui, uma coisinha aqui que eu não sabe, não tem problema não. Só uma submissãozinha aí aos poderes deste século. Poxa, era só eles ajoelharem ali, não teria problema. E aí nós não estaríamos falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles fizeram história porque enquanto um mundo inteiro estava apavorado e medroso e ajoelhado diante de um homem, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam prostrados diante de Deus e não diante de uma imagem. Aqueles que me honram, eu os honrarei. Façam isso. E Deus há de guardar vocês. Vocês creem? Vamos orar? Vamos ficar de pé?